Estamos aqui para mais um podcast maravilhoso. Eu sou Rejane Dias. Olá, meu nome é Daniela Salomão e você está no podcast Pode Crer. Então, bora cair para dentro? Pode crer! Hoje estamos com uma convidada ilustre. Olha o currículo dessa pessoa, dessa mulher sensacional. Ela é advogada, vice-presidente da OAB de Contagem, de 2016 a 2018 e de 2019 a 2021. Ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa da OAB Minas Gerais, pós-graduada em Direito Sistêmico, Meios Adequados de Solução de Conflito e Justiça Restaurativa, pós-graduada em Direito Público, especialista em Direito Administrativo, Família, Imobiliário e Sucessões e consteladora familiar. Seja muito bem-vinda, Rita Diniz. Obrigada Rejane, obrigada Daniela pelo convite, né, para poder estar com vocês aqui hoje. E estamos aí para a gente poder conversar. Pode crer, né? Pode crer. Você quer acrescentar mais alguma coisa no seu currículo? Não tem. É isso mesmo, né? Esse tanto de coisa, né? Sensacional. É uma longa caminhada. Isso. Vamos começar com uma pergunta-chave do nosso programa aqui. É como você conheceu as constelações ou como a constelação te conheceu? Ai, Rejane, é interessante, né? Porque às vezes a gente não conhece, né? Ela que vem atrás da gente, né? E foi mais ou menos isso, né? Eu sentia sempre muito incômodo, né? Com o meu trabalho como advogada e eu não conseguia entender por que eu incomodava. Porque às vezes a pessoa vinha com uma demanda, né? Aquela demanda tinha uma solução favorável para aquela parte, mas ela não estava totalmente feliz, né? Ou satisfeita com aquela sentença, né? Uhum. E foi aí que isso foi me incomodando. E eu tive a oportunidade de participar quando começou esse projeto das constelações no judiciário, em Contagem, com a Andréa Evaristo. E ela levou as constelações para o judiciário quando começou, né, em Minas Gerais, esse trabalho. E aí eu fui convidada a participar do projeto, né, que era um projeto voluntário, né, de ser como representante no fórum, né, nos processos. E foi aí que eu descobri, né? Então, quer dizer, a constelação me chamou para participar do projeto. E ali dentro desse projeto eu me encontrei, né? Entendi que aquilo ali seria muito importante para mim, para minha vida. Inicialmente eu não pensava em trabalhar com ela, mas sim em trabalhar para mim, né? Porque a gente sempre fala que o bom constelador, o facilitador, ele precisa primeiro de olhar para as suas dores, né? E então nesse projeto foi desenvolvendo e eu fui aprofundando os estudos. Ô, Rita, e é interessante que nós estamos aqui em 3 advogadas, né? E essa questão mesmo, né, do direito não fazer justiça, vamos dizer assim, né? Ele resolve o conflito, mas ele não resolve o conflito interno das pessoas. Ele resolve para o mundo da lei, sim, mas ele não resolve para o mundo do coração, né? E é muito interessante. A constelação, acho que ela chega muito nessa perspectiva, né, de pacificação interior e das relações, né? Com certeza. Mas conta pra gente, assim, qual que foi a sua história de transformação pessoal com a constelação? Foi essa questão, por exemplo, do olhar para dentro, né? De saber o lugar da gente, né? Então, por exemplo, eu identifiquei dentro da caminhada das constelações, né? E dentro desse projeto, que foi Contagem e hoje Belo Horizonte, de que o que estava acontecendo comigo, bem, onde eu estava, o que eu estava desempenhando, né? Se eu estava no meu lugar certo, né? Então eu comecei a identificar dentro do meu interior mesmo, dentro da minha casa. Eu como esposa, como mãe, como mulher, eu estava no meu lugar dentro de casa, né? E aí eu fui para o meu trabalho. Será que dentro do meu trabalho que eu desempenho com os meus clientes, eu também estava no meu lugar de advogada, né? E eu fui olhando, né, na minha convivência com meus amigos, na sociedade, nos meus trabalhos que eu desenvolvo. E foi aí que eu comecei a observar, né? Opa, peraí. Então eu comecei a verificar que a gente estando fora do lugar, isso a gente adoece. Então as minhas dores internas, minhas dores físicas, né, as minhas questões eram trazidas, ocasionadas por isso, por eu estar fora desse meu lugar. Então eu comecei com esse. E aí a pessoa me pergunta assim, Rita, mas e aí? E as pessoas ao seu redor? Gente, a gente precisa mudar a gente primeiro. Às vezes a gente quer mudar o outro, mas não é o outro que precisa ser mudado.
né? Na verdade, gente... o outro também acaba mudando, porque mudando. o nosso olhar muda. Muda. Exato. E aí a gente começa a ver o outro diferente, e o outro não mudou, o nosso não olhar mudou. que Nosso muda, né? mudou. E né? quando a gente está carregando, está fora do lugar, a gente carrega pesos, né, que não são nossos. E a vida fica muito difícil. Daniela, você quer ver um exemplo clássico que a gente atua na advocacia do nosso dia a dia? Às vezes a gente vê que o profissional, às vezes a gente sai um pouquinho, mas a gente consegue ter essa noção, a gente volta. Quando o advogado ele está num processo, ele se torna parte daquele processo, junto com o cliente. Ele que quer isso, ele quer aquilo. Eu falo, mas peraí, mas o seu cliente? O que o seu cliente está querendo desse processo? O que ele veio buscar na justiça? Né? E a gente tem que fazer essa interpretação. Né? Vira então, pessoal, né? Vira pessoal. E aí a gente sai do nosso lugar, né? Sai do nosso lugar. Isso é muito importante. Isso. Muito Rita, importante. Conta pra gente, quem é a Rita antes da constelação e depois da constelação? Nossa, são duas Ritas. A Rita antes era uma Rita muito... como é que eu te falo? Era ela mais agitada, né? Era uma pessoa mais intranquila, né? Gostava muito de questionar, muito questionadora com tanto de coisa, achava que o outro sempre estava errado, né? E quando veio a constelação, eu consegui observar e entender isso, né? Que às vezes o outro estava agindo daquela forma porque para ele aquilo é o certo. E eu não tinha como querer que ele mudasse aquele pensamento dele ou aquela atitude. Então eu comecei a me harmonizar também, né? Então essa harmonização que a constelação me trouxe uma pessoa mais serena, mais tranquila, mais de observar. Eu já era muito observadora, hoje eu me tornei mais, né? Então, assim, de não dar certas opiniões a certas coisas, né? Como diz, não meter o bedelho na vida dos outros e tudo. Então, observar e esperar que a pessoa viesse até você. Antes eu me oferecia, né? Uhum. Então, agora eu tô no meu lugar. Eu tô aqui. Se precisar... As ordens da ajuda, né? As ordens da ajuda. Sensacional. Muito bom. E de que forma que a constelação... você percebe que a constelação te ajuda no seu trabalho de advogada? Primeiro, esse lugar. Né, eu saber qual é esse meu lugar quando o cliente chega na minha frente, né, ele vai querer conversar o assunto. Primeira coisa, eu entender. Às vezes ele tem realmente um direito assegurado na lei, né, e tudo mais. A legislação favorece a ele uma decisão, tudo mais. Mas o que aquele cliente traz por trás daquilo, aquela dor que ele me coloca? Então, às vezes, ele vem com uma dor imensa, cheio de problemas, cheio de conflito, e eu vou meio analisando aquelas dores dele, entendendo, tentando localizar aonde é que vem aquela dor, né? Um caso que eu tive há pouco tempo, uma pessoa veio e ela veio com uma questão contra o INSS. Aí, discutindo, não sei o quê, eu perguntei, na leitura que eu fiz dele, da conversa que nós tivemos, eu perguntei, virei para ele e falei assim, como que é a sua relação com o seu pai? Você está me perguntando isso? Ele até voltou na cadeira. Eu falei, não, gostaria só de entender. Ah, nem me fale do meu pai. O meu pai me abandonou, eu tinha 4 anos, não sei o quê, contou mais ou menos a história. E no final ele falou assim, e o pior, ele adoeceu, morreu. Eu tive que levar ele para casa para cuidar dele. Aí eu falei assim, você já disse para o seu pai alguma coisa, de ter agradecido a ele pela vida que ele te deu? Não, fez mais do que a obrigação dele. E a gente começou um diálogo nesse sentido. Gente, o rapaz saiu de lá, outra pessoa, não entrou com o processo. Não entrou. Eu acho que ele entendeu, pelo menos comigo, né? Mas eu acho que ele entendeu ali, né, essa dinâmica, não sei o quê. Então a gente observa que às vezes isso vai, né? Tem outros casos também, né, que a pessoa, a gente, para resolver às vezes o problema, a gente, né, aplicando o conhecimento sistêmico, a gente faz com que a pessoa também entenda um pouco daquela dinâmica do sistema familiar dela, né? Então é muito bacana esse. E é interessante que assim o conflito ele está sempre dentro da pessoa. Por mais, né, que tenha as questões de lei e tudo, mas até a pessoa se envolve no conflito ou busca ou deixa crescer aquilo dentro dele, sim, né? Mas tudo está dentro da pessoa. E quando você faz uma abordagem, né, sistêmica, você dilui aquela pressão, sim, né? E aquela animosidade, né? Pode ser até que a pessoa não abra mão totalmente por não conhecer, né? Ou até não querer buscar uma abordagem dessa, mas é impressionante como que cada um traz o conflito, sim, dentro, né? E você não guerreia, não. A questão da lei é o pano de fundo, né? Mas para outras coisas que estão por trás. Exatamente, né? E a gente, com esse olhar, a gente consegue,
né? Mudar um pouquinho essa dinâmica, né? Então, e a pessoa acaba, gente, o cliente acaba ficando mais tranquilo também, não sei, a gente consegue observar isso, né? Ele consegue ficar mais assim, nossa, não, tá tudo bem, eu acho que pode ser desse jeito, né? Nossa, eu entendi agora por causa disso, né? Então, assim, é legal por causa essa visão. Eu vejo também como que o processo flui. Sim! Fisicamente, né? Ele anda, porque às vezes parece que o processo caiu atrás do armário do juiz, que ninguém... E aí, quando você realmente traz a questão, né? Porque às vezes o processo, igual a Dani falou, é o pano de fundo, né? O objetivo é serviço, né? Quando você descobre realmente a função, o que aquela pessoa está trazendo dentro do coração, o processo caminha, volta a caminhar. É a mesma coisa de você vai fazer uma defesa, por exemplo, uma contestação, eu falo, não, eu já não contesto, eu só faço defesa. E a gente observa quando a gente muda, né? Se a gente vem de uma inicial assim, super assim, complicada, assim, agressiva, né? E aí com palavras pejorativas, e você consegue transformar numa defesa, fazer uma leveza, falar sobre as leis sistêmicas, falar sobre as ordens do amor de uma forma técnica mesmo, né? A gente faz uma defesa técnica, mas a gente aproveita para falar um pouquinho dessa dinâmica, né? Valorizar a mãe que está ali, valorizar o pai, valorizar aquela relação, no caso, por exemplo, de um direito de família, né? Então é muito interessante. Você falou uma coisa que o advogado ele se torna parte do processo. Isso é muito real. Eu, assim, quando eu comecei, né, como procuradora do município, eu fazia as minhas defesas e, assim, eu ficava com raiva do réu. Sabe, quando pedia coisa, mas que absurdo, essa pessoa está abusando. E é exatamente, você toma partido, né? E aí você sai do seu lugar mesmo, porque você não consegue olhar para os dois lados. Como que você pode fazer um acordo se você virou o próprio autor da ação ou o próprio réu, né? Então, até para balizar e dar uma lucidez para essa parte, fazer contrapontos, a gente precisa se afastar e ficar nesse lugar de mediador mesmo que você vá trazer os conteúdos jurídicos, que vá defendê-lo, mas sem estar emocionalmente envolvido. Porque senão você não ajuda, né? Você prejudica. Eu gosto muito do Andrei Moreira, que ele traz, até mesmo nas ordens da ajuda, né? Ele traz o seguinte: você nunca pode, como terapeuta, né? E aí eu vou trazer até como advogada, você falar mal da outra parte. Você tem que incluí-la. Sim. Porque quando você inclui e traz esse outro lado, aí sim você está pronto para ajudar. Porque se você está ali ajudando o réu ou o autor a falar mal da parte contrária, né, você não está pronto para estar nesse lugar do mediador, de alguém que vai contribuir para a solução. Sim. Você contribui para inflamar. Para inflamar mais. É interessante, né? E até a questão de energia, né? Eu gosto muito de energia, né? Eu acredito muito na energia. Você, no lugar de advogado, começa a ter raiva, igual você falou, como que aquilo te prejudica? Sim, sua saúde, né? Seu mental. E essa certeza. energia vai chegar pro universo aí, né? Vai atrapalhar o andamento do processo, que eu acredito, né? E muito. Rita, conta pra gente como que funcionam as constelações dentro do judiciário. Não nos advogados, mas dentro lá do tribunal. Do Sejusc, né? Isso. Então, as constelações, elas são feitas em grupo, né? Das vezes que eu participei em grupo, durante um período era presencial, a gente já fez algumas online também, aqui no Sejusc de Belo Horizonte, né? E funciona muito bem, né? Essa forma. E como que é feito, né? Traz o assunto do processo, né? Quem está ali não sabe qual é o processo, qual que é a demanda, o que é a questão, é trabalhado apenas o tema, né? O tema daquele processo. Então a gente não fica sabendo esses detalhes, né? Inclusive porque hoje atuado na vara de família são os processos sigilosos, né? Então nós, enquanto voluntários, nós estamos trabalhando como representantes. Então traz aquele tema. E a partir daquele tema, dá um exemplo, por exemplo, um processo de divórcio, né? Então traz, por exemplo, divórcio que tem guarda, tem alimentos, tem partilha de bens, e aí vão trazer, nós, enquanto voluntários, vamos representar algum elemento dentro desse processo. O que está discutindo, o que está pegando dentro desse processo, né? Então, vai trabalhar essas questões para a parte entender o que existe, qual que é a dinâmica que existe por trás daquilo. Porque às vezes a parte vem com uma demanda jurídica, como eu falei, né? Tem
parado na lei, eu tenho direito, que não sei o quê, ok. Mas o que é a energia, o que existe por trás daquele conflito que a gente pode olhar. Então, a constelação, ela vem para isso, né? É uma ferramenta fortíssima para poder a gente resolver esse conflito, como você disse, Daniela. Às vezes, o conflito interno da pessoa, e ela leva para o judiciário o ódio, o rancor, né? Ela quer brigar, ela quer discutir, e ela quer levar tudo aquilo para quem? Para um terceiro, que é o juiz, dar uma decisão. E eu quero que a sentença a meu favor, porque eu sei que eu tenho direito, não sei o quê. Será que tem? Né? Os dois acabam, às vezes, uma sentença que vai perder, os dois saem perdendo, a gente vê que nessa briga os dois saem perdendo, né? No tempo, no desgaste, no emocional, na discussão com os filhos. Então, a constelação vem trazendo esse olhar, né? Agora, eu falo que às vezes a pessoa também não está pronta para ver, né? A gente, nesses movimentos, a gente percebe que às vezes a parte vem para uma constelação e é de livre, espontânea vontade, não tem ninguém que obrigue, né? Pelo menos aqui em Minas, ninguém se obriga a fazer, a pessoa quer, porque às vezes passa por uma audiência de conciliação e mediação, nesse momento percebe que existe alguma questão que pode ser trabalhada numa oficina de parentalidade, numa oficina de constelação, então vai para esse novo andar, né? Como se fosse a gente vai subir numa escada. E a pessoa então se oferece, vai, então eu vou fazer. E às vezes a pessoa não consegue enxergar naquele momento, mas aquele movimento que foi feito ali na constelação, ela interfere no processo de uma forma muito positiva, né? A gente vê depois o resultado disso e a pessoa vira e fala assim, nossa, depois daquele encontro que a gente fez a constelação, o processo caminhou, o processo resolveu, não foi tudo mais fácil, foi mais leve, foi mais interessante. leve. E assim, vocês, qual que é o critério para poder ir para uma constelação? É um processo que não anda, né, que está parado há anos, é um processo que já tentou acordo e não consegue? Existe algum critério ou é realmente, isso depende o quê? Do juiz oferecer ou as partes, os próprios advogados que buscam isso? Como é que é? Eu vejo normalmente, primeiro, eu como advogada, né, desse olhar sistêmico, eu sempre converso com meus clientes se eles concordam, né? E aí eu já peço, às vezes se eu for uma petição inicial, eu já falo imediatamente para participar, né? Que meu cliente se dispõe a participar das oficinas e tudo mais. Quando eu estou como réu, né? Meu cliente está como réu, né? Um requerido lá, eu também pergunto e já faço na defesa dele se ele quer para poder participar. E normalmente eu tenho visto nos processos hoje que eu estou atuando, alguns não querem participar. Não querem, não, esse negócio não resolve, que não sei o quê, mas são os próprios advogados que falam. E aí também pode acontecer vai para uma audiência de conciliação, na audiência de conciliação o Sejusc percebe essa dinâmica que está acontecendo e já oferece a mediação e no caso da oficina de constelação. Então, se meus processos todos os meus clientes, quando eu converso, eles concordam, nossa, a senhora está falando que isso é bom para mim, então eu vou, não é só bom para você, é bom para todo mundo, né? Para a outra parte também, para as questões que estão envolvidas. Então a gente faz. E o juiz pode, em algum momento, também falar, né, comentar sobre isso. Mas eu tenho visto mais esse hábito, né, dos advogados e do Sejusc mesmo. Só para complementar aqui, o juiz toma conhecimento das constelações? Sim, ele tem conhecimento assim, que foi feito, mas nada é feito. Por exemplo, a pessoa passa para a constelação, né, para a oficina de constelação, e não é feito nada. Igual na mediação sai uma ata falando, né? Das constelações não falando, é só o movimento mesmo. Ele tem ciência de que foi feita, a constelação foi feita porque o processo é encaminhado, né, pro Sejusc aí, para essas oficinas. Mas ele não sabe o que deu na constelação. Não, ele não fica sabendo. Tá? E isso depende também muito até dos advogados, né? Sim. Se informarem, entenderem, até para buscar, porque eu penso que o papel do advogado aí é fundamental, até para explicar do que se trata. E porque a relação de confiança do cliente é com o advogado. Muitas vezes ele chega ali e vê o juiz quando não decide a favor dele, ou quando é rígido em alguma fala. Esse juiz, né, tá defendendo, já acha que tá tomando partido, né? Então, o juiz é aquela pessoa que ele ainda não sabe se pode confiar. Com certeza. Mas o advogado é esse elo, né? Então, divulgar, né, o direito sistêmico, aprofundar, e aí já entra na próxima pergunta, né, que talvez tenha a ver com esse viés.
o porquê de ter, né, um conselho, uma comissão de direito sistêmico na OAB. Uhum. Boa pergunta. Eu também fui questionada por isso, né? Eu assumi a comissão agora em 2022, né? Vim já com esse trabalho, né? Vocês perguntaram que eu fui vice-presidente em Contagem da OAB, da subseção de Contagem, então eu comecei a aplicar também esse trabalho lá, dentro da OAB, dentro da subseção. Como? Gente, quando a gente assumiu lá, existia um adoecimento, tanto dos funcionários como dos advogados. Existia um adoecimento generalizado, né? E aí eu falei, gente, isso não é normal, né? As pessoas estarem muito licenciadas, usando medicamento constante, não sei o quê. E aí com o estudo, né, com o conhecimento das constelações, do direito sistêmico, eu fui entendendo essa questão do lugar também dentro da subseção, né? E então a gente começou a fazer um trabalho com os funcionários e entender aonde que ele gostaria de ficar, aonde que ele se sentiria bem. Senta aí nessa cadeira, o que você sente ficar aí? O trabalho aqui é isso. Você gostaria de ficar aqui? Então a gente começou a fazer esse trabalho com os funcionários e aí adaptá-los a cada lugar que se identificasse mais. Então tinham que fazer um serviço mais burocrático, mas era um artista. Ele não servia para ficar no serviço burocrático. Ele era um artista para desenvolver algumas coisas, tudo. Vocês entendem? E como isso foi fundamental. Então isso equilibrou, harmonizou a subseção. Que legal. Né? E as pessoas entravam, hoje as pessoas entram e falam assim, nossa, tem um outro ar, tem uma outra energia aqui dentro. E foi realmente isso que aconteceu. E aí eu trabalhei um período, eu trabalhei com a questão do TED, né, que são os processos disciplinares, e aí eu ajudava, né, colaboradora coordenava mesmo os processos disciplinares lá, e por causa dessa minha visão. E a gente começou a fazer as audiências, as preliminares, as audiências preliminares para entender por que aquela parte teria acionado a OAB para questionar o advogado. E chegava lá a pergunta que eu fazia. Ele fez um bom trabalho para a senhora? Ele prestou... Foi tudo bem, foi tudo ótimo, não sei o que, eu ganhei o processo. Tá, e o que está faltando? O que a senhora está questionando? Que ele não me fez uma prestação de contas. Ele não falou quanto ele recebeu, quanto ele me cobrou e quanto que me passou. Né? Tinha lá. E aí você vê que são detalhes, coisas simples. Então a pessoa valoriza o profissional, confiou no profissional. Era um outro caso que não era assim, sabe, gente? Mas no normal era isso. E a gente começou a observar que esse desajuste, aumentava muito os processos disciplinares na OAB. Muito. Então, nós começamos a fazer um levantamento. Quem era a maior parte de advogado que era questionado, que era como é que fala? Que eram acionados, né? E a gente via, por exemplo, que os advogados que tinham mais experiência, aqueles com muita experiência, eles não eram acionados. O que estava no meio termo, eles eram muito acionados. E eles eram residentes. E os advogados novos, que era o maior número de questões, de questionamentos, eles faziam aquilo, mas eles não voltavam. Não tinha processo deles mais. Então, até isso a gente analisou para ver o que estava acontecendo. O novo a advocacia nova, né? É porque não tinha conhecimento, não sabia como lidar, estava vislumbrado com a advocacia, e não é nada disso, né, gente? E a gente foi começando a observar. E quando a gente começou a aplicar esse conhecimento lá dentro, gente, eu punha até música ambiente para fazer as audiências. Aí perguntava, é aquela advogada que põe músicas? Eu queria saber quem que era. E às vezes eles pediam também, né? Entravam com pedido, falavam, será que a Rita pode fazer audiência pra gente, ajudar a gente, não sei o quê? Então, às vezes eu fazia também essas audiências para ajudar os próprios colegas. Não, você pode pedir lá para o processo vir para mim que eu faço audiência. Eu tive um caso lá muito interessante, que vocês me permitem falar, dentro da OAB, que uma parte foi, uma jovem acionou um advogado, já mais idoso e tudo. Enfim, e a questão era um processo de inventário, um advogado até conceituado e tudo. E aí a gente foi, primeira audiência, segunda audiência, na terceira que ele foi. Ele teve uns problemas pessoais e não podia, então a gente ia adiando, mas a gente tinha que realizar aquela audiência. E aí nesse dia, então, coloquei uma música também, né, para poder acalmar os ambientes. E essa menina, então, ela gritava, falava, não sei o que, berrava, que não sei o que, estava com a mãe, mas ela que tinha entrado. E aí eu olhei para ela e perguntei assim, por que você tem essa dor, né? O que te incomoda? O que ele te fez tão grave que você incomodou? E eu entendi que ela queria falar com o pai, porque o processo era um processo de inventário, o pai tinha morrido e ela estava discutindo. E eu falei com ela assim, fala com ele, o que te incomoda, qual é a dor que você... porque você não me ajudou, que você fez isso, que não sei o quê. Ela falava com o pai. E no final das contas, gente, no final dessa reunião, dessa audiência, ela levantou
E eu falei assim, ele falou assim, será que eu posso dar um abraço nela? O advogado falou. E ela falou assim, aí eu falei, você quer abraçá-lo? Aproveite esse momento, não sei o quê. Gente, a menina foi diminuindo até o movimento cardíaco dela, sabe? E foi assim, os meninos que estavam comigo, eu fico até arrepiada, os meninos que estavam comigo me ajudando, né, me auxiliando lá para fazer a digitação da data, essas coisas, os olhos encheram de lágrimas. Então, assim, modificou um pouco, ficou mais leve, né? E ela pôde entender. E eu entendi ali que, quando eu a vi no primeiro momento, todas as audiências eu que fiz, e quando chegou nessa especificamente, que o advogado foi, eu entendi o que ela estava buscando ali. Então, ela projetou no advogado a dor, a ausência do pai, né? E aí, quer dizer, mas como é que você conseguiu ver isso? O estudo, né? O estudo que você vai aperfeiçoando, você vai pesquisando e você vai vendo, aplicando ali, né? O olhar fica detalhista, né? Fica detalhista. Sensível, assim. Então, assim, esse é o caso que mais me marcou lá. Nós tivemos outros casos também, mas esse que me marcou mais isso a nível de OAB, né? Aí você me perguntou por que ter a comissão. Eu também me perguntaram sobre isso, né? Dessa importância. E aí, por causa de tudo isso. Porque o que nós, enquanto advogados, precisamos fazer? E aonde existe maior número de conflitos? No judiciário. E nós você falou uma palavra aí, nós estamos fomentando o conflito enquanto advogados, que nós queremos só judicializar, né? Eu formei numa época, e hoje ainda estão se formando, que tudo tem que ir para a justiça para questionar. Quebrou um copo, eu vou para a justiça e vou querer indenização porque o meu copo quebrou, né? E aí as coisas mínimas. É lógico que tem situações que tem que ser demandadas mesmo, mas nós temos que observar até que ponto, que limite é que eu posso fazer. Né? O que te doeu esse copo ter quebrado? Não te machucou, não te feriu? O que tem por trás desse copo quebrado? Né? Então, assim, de um exemplo bem simplório para entender. E aí, quando eu trouxe essa visão, né, eu falei assim, olha, por que é ter um direito sistêmico, uma justiça restaurativa, aplicando aos advogados? O que nós queremos fazer é levar esse conhecimento, abrir o horizonte dos advogados, mostrar para eles que nós não estamos aqui com um direito novo que vai tirar os honorários deles, que vai tirar o trabalho dele. Não, nada disso. Nós vamos mostrar de uma forma que nós, enquanto advogados operadores do direito, nós podemos fazer um trabalho diferenciado. E esse trabalho diferenciado, para nós, é muito importante. É mais leve, mais tranquilo. Por que nós vimos aí tantos advogados infartando, né? Tantos adoecidos com várias doenças, morrendo, e quando você vai entender, é uma questão sistêmica muito dentro da advocacia. E aí, eu coloquei isso assim, outra. Se a gente pode ter um processo de 10 anos, com a visão sistêmica, a gente pode ter um processo mais leve com 4, com 5. Né? E de uma forma que as pessoas vão sair com a sentença, talvez, que vai satisfazer, que está lá no direito, mas vai sair muito mais com o coração leve, resolvido. Não, eu estou tranquila, estou tranquilo. Isso que você está falando é tão certo e sério, porque eu também, né, formei com essa visão. O advogado, ele está aqui para judicializar, né, para defender os seus direitos na justiça. E acho que as pessoas estão ficando tão cansadas disso. Primeiro, a morosidade, e aí isso gera esse sentimento de injustiça, né? Mas também o advogado, como parte, né, dos processos que ele atua, ele vai adoecendo. Porque é muita pressão, é pressão de todos os lados, né? Do cliente, do juiz, né? do promotor. E você, às vezes, você não vê resultado do seu trabalho. Isso também é uma frustração gigante, né? O tempo que você ajuiza para poder sair. Então, assim, você não tem essa perspectiva. E eu acho que, por conta desse cansaço todo, a gente vê esse movimento. Eu tenho visto muito esse movimento de buscar soluções, agora com um outro viés, da solução do conflito de uma forma pacífica, né? De uma forma através das mediações, até mesmo a arbitragem, que é um pouco mais leve, vamos dizer assim. Você percebe esse movimento também? E o que eu vejo, tem ainda as práticas colaborativas, que está chegando aí com uma força também, que é muito interessante, as práticas colaborativas, e a justiça restaurativa, a qual a comissão também denomina, né? E a gente percebe os resultados, gente, como que
esse trabalho é feito e como que o resultado positivo vem, né? Então, esse entendimento eu levei para a OAB. Então, o que a gente precisa de fazer? É essa caminhada. Às vezes é uma caminhada mais lenta mesmo, de trabalhar, de mostrar para o advogado, olha, você quer se experimentar, você quer saber, e se você fizesse? Às vezes colegas me ligam, Rita, eu tô com um caso aqui, assim, assado, às vezes você fala uma coisa, a pessoa, já resolvi. Então, assim, teve um caso, um colega meu que fez a formação comigo, que ele tinha um processo há anos, e eu não sei o que eu comentei com ele, a gente numa conversa, no exercício que a gente fez, numa conversa, ele falou, Rita, eu resolvi o negócio em 2 semanas. Então, assim, às vezes a gente ajuda as pessoas, mesmo sem saber, mas é isso que é o importante. O que é esse lugar nosso, né? Nós somos ajudadores? Somos. E advogados, continuamos sendo advogados, mas com esse novo olhar da advocacia. E por que não? A advocacia não saiu de mim, eu não larguei a advocacia de lado. A advocacia caminha junto comigo, com esse novo olhar. E como é tranquilo isso, como é mais sereno quando a gente chega e fala assim, olha, resolvi aquilo, né, que você fala para o juiz, excelência, eu acho que eu tive uma solução, vou ter uma solução nesse processo. Nossa, graças a Deus, né? Às vezes aquela coisa que está emperrada ali no judiciário ou que está causando um dano para as partes, você com esse olhar. Então, a advocacia está muito presente. Só como perguntando dentro do que ela está falando, por exemplo, mas o advogado, ele pode pensar exatamente, impor uma barreira, uma objeção, mas eu não sou terapeuta, né? Eu acho que tem um pouco desse pensamento. Mas eu não sou terapeuta. Se a pessoa está com conflito interno, ela que vai buscar a terapia para resolver. E você já se deparou com pessoas falando isso? E como romper, né? Sobrepor essa objeção? É exatamente isso, que às vezes quando eu vejo, tendo um cliente que eu vejo que uma situação é mais profunda que a constelação não é para todo mundo, né, gente? E eu falo, olha, você faz um tratamento, você faz uma terapia, faz alguns medicamentos para te ajudar nesse sentido, essa dor sua mais profunda. Então, às vezes eu já falo, porque às vezes eu vejo que tem coisa que não está mais no nosso alcance, né? Então, assim, eu já tive situações lá no escritório que a cliente saiu de lá na ambulância, porque eu falei, você não precisa de advogado, você precisa de um médico, por exemplo. Então, assim, já tive situações que o cliente saiu de lá e eu falei, procura, dei o nome do médico lá em Contagem, ele vai poder te ajudar. Com o telefone, liga para lá e conversa, marca horário. Saiu do consultório direto para o hospital para ficar 1 semana, estava quase infartando. Nossa. Então, assim, é muito complicado, mas a gente tem que saber qual é esse meu lugar. Eu não posso sair daqui, eu posso ir até aqui. Daqui para cá já não me cabe mais. E isso, às vezes, é difícil, né? Rita, você estava falando com a gente ali nos bastidores, que você estava dando aula, né? E a gente que já formou tem muitos anos, essa questão do ego, que os professores vão inflamando o nosso ego durante os 5 anos de faculdade, porque aquela questão você tem que ganhar, né? E os professores contam os casos, assim, né, mirabolantes que ganharam no final, é como se fosse um troféu, né? Eu acho que isso deixa pesado o direito, sabe? E aí, hoje, parece que está tendo esse movimento dentro das faculdades da conciliação, né? Do ganha e ganha, e não um perde um ganha. Aí conta um pouquinho da sua história dentro das faculdades, né? Esse olhar que está mudando desses novos advogados, né? É interessante que a faculdade já tem, alguns já tem até no currículo, né? Os meios adequados de solução de conflitos. E aí estão levando para esses alunos. Por quê, gente? A gente tem que observar isso, quem está entrando na faculdade hoje. Quem está entrando. Porque eles vêm muitas vezes com o objetivo de quem? Eles vão para as redes sociais, olham aquele advogado que está lá, milionário, né, por várias razões, e ele quer chegar naquele advogado em 5 anos. Gente, eu acho que todo mundo sabe que não é por aí, né? E aí, o que ele quer? Ele quer, se eu entrar com uma ação, eu fui questionada uma vez numa palestra também na UAB, o aluno foi para estudantes e ele falou comigo assim, mas então se a senhora que está falando isso, a senhora está perdendo dinheiro porque eu entendi que se eu ficar com o processo 10 anos na justiça, eu estou ganhando durante 10 anos. Eu falei assim, você está deixando de pegar outros casos, você está deixando de resolver uma solução do seu cliente, né? Então você não está perdendo dinheiro. Então hoje as faculdades estão vindo o seguinte, olha, judicializar sim. O que é necessário? É necessário fazer, mas você pode judicializar de uma outra forma. De uma forma mais leve, mais tranquila. É o que eu falo, às vezes é um conflito deste tamanho. E você vai trabalhando com o cliente, vai trabalhando. Quando você leva para a justiça, está pequenininho de resolver, está simples. O juiz olha e fala assim, olha, nossa, como é que chegou isso aqui para mim? Não é?
O juiz não precisa debulhar aquilo e fazendo. Até questão, só te cortar rapidinho, eles falam que fica 10 anos sem ganhar, pelo contrário, às vezes tem um processo que você só ganha no final. No final. Então você fica 10 anos com uma causa para ganhar esperando. Depois de 10 anos, né? E vai ser a mesma coisa, se você fizer em 3 ou 4, como 10 anos. Então, assim, esse entendimento hoje está chegando nas faculdades, mas não são todos os alunos que conseguem perceber isso. Não são todos que estão, porque não estão preparados para olhar, porque na cabeça deles, eles entraram na faculdade para quê? Eu vou ser advogada, eu vou estar lá com minha carteirinha, né? Que eles falam, mas, gente, é carteira da OAB. Com a carteira já sou um profissional habilitado e eu vou para a justiça para entrar com ações, né? Mas, assim, eu tenho visto esse movimento dentro das faculdades e é muito interessante como as pessoas estão ficando interessadas nesse trabalho de resolver os conflitos, às vezes, antes de ir para o judiciário. Não é a via extrajudicial, não estou falando da questão da extrajudicialidade, não. Eu estou falando mesmo judicial, mas às vezes com uma demanda que você pode trabalhar e levar mais leve. Vamos deixar essa raiva, o rancor, esse ódio aqui e vamos fazer uma coisa bacana para entrar. Não é também o amor, então você virou amor, né? Pode crer, amor, não sei o quê, né? Não é essa questão. É você, vamos olhar o que interessa, o que importa, qual é o importante para você aqui. Entendeu? Muito bom, muito bom. O que o conselho faz propriamente dito? A comissão. A comissão, ela tem a função de fazer, de levar primeiro para os advogados, né, esse conhecimento, né, levar conhecimento. Então, o que a gente estuda, o que a gente aprende, a gente divulga na comissão. De que forma? Hoje nós temos um grupo de estudo, né, que a gente encontra todo mês, para poder discutir, para conversar sobre o direito sistêmico mesmo. A gente aplica, por exemplo, estuda um livro ou estuda um filme, né, de temático dentro do direito sistêmico, das constelações, para que as pessoas possam compreender. É um grupo aberto, não é um grupo só para advogados, mas é um grupo também que a sociedade, as pessoas que têm conhecimento, que querem saber mais, possam participar. Então, nós temos lá integrantes de Minas, várias partes de Minas, várias partes do Brasil, e eles vão trazendo as contribuições também. São consteladores, não são consteladores, são pessoas comuns que não têm nenhuma vivência, mas que vêm para poder aprender. Nós temos as lives que a gente faz também todo mês pelo Instagram, que a gente convida com um tema para poder conversar sobre aquele tema. A gente faz as palestras, né, os seminários, os encontros para poder conversar sobre isso, levando para a advocacia esse conhecimento. A gente tem visto muita adesão, né, os advogados querendo saber mais, outras comissões convidando a gente para participar com eles em parceria, nós também em parceria com outras comissões afins. Nós fizemos um evento lá ano passado que juntamos acho que 7 ou 8 comissões, todas afins, falando sobre isso nas interfaces. As interfaces de cada comissão, de cada área. Foi muito bacana, né? E vamos fazer outra agora com outras comissões. Ô Rita, e você sabe nos dizer quando que a constelação foi para dentro do judiciário? Em Minas que você fala? Isso. Em Minas foi em 2016 em Contagem. Começou em Contagem. Começou em Contagem. Por isso que assim, tem essa história, né? Aí depois que veio para Belo Horizonte. E estatisticamente, assim, como que os casos, a resolução dos casos que são feitos dentro da constelação, dentro do judiciário, você tem números assim para falar pra gente? Números assim de comprovação, assim, eu vejo dos estudos que foram feitos, né? Mas assim, se perguntar Minas, eu não sei. Mas em média, mais ou menos, aqueles processos que passaram, as duas partes fizeram a constelação, participaram da oficina, resultados 90% de solução, diminuição de conflito. Porque a gente teve uma sentença, ok, mas ela foi de uma forma mais grande. Então, 90% se resolve através dessa situação, porque a gente vê que o conflito não é só no judiciário, o conflito não é no processo, o conflito tá fora do processo, é as pessoas. E 90% é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Muito bom. Vale muito a pena, vale né? muito a pena. E quando a gente pensa em tipos de conflito que poderiam passar por uma constelação ou por outros meios de solução, quais são os principais que são levados assim? Hoje, aqui eu falo por Belo Horizonte, por Contagem, como se aplica? Contagem aplicava só nas varas, né, nos processos de família, né? Algum pouco sucessão e um pouco do juizado da infância e juventude, né, que é o criminal. A justiça restaurativa hoje ela está indo mais para esse campo do crime, do penal. Então está separando um pouquinho
a situação. Mas eu acho que existe, para mim, eu sinto, né, que a constelação também ajuda no processo criminal, né? Das vezes que eu participei também como voluntário lá, eu percebi que realmente isso colabora, né? Então, acho que as duas andam juntas por causa disso. Onde se aplica melhor, né? A constelação ou a justiça restaurativa, tá? Então, assim, você me pergunta, na vara civil? Pode também. Nas varas civis eu falo enquanto gente, eu quero que a constelação suba os andares aqui do fórum, né? Nós estamos só no 3º andar lá, que é da vara de família, vamos subir para os andares. Lá são 6 andares. E aí todo mundo fica. Então, assim, as pessoas querem se inteirar, querem perguntar, querem saber maiores detalhes, né? Então é muito interessante isso. É um caminhar, né? É um caminhar. E é um caminho sem volta, viu, Daniela? Porque, assim, depois que você conhece, que você começa a atuar, que você vê a transformação na sua vida, que você vê que ao seu redor as coisas vão se harmonizando, você só vai caminhando, vai aprofundando, né, no conhecimento, no estudo, na aplicação, que é importante também. Sim, e quando você vê os resultados também, né? É fantástico. É maravilhoso. É fantástico. Você sente que você fez diferença na vida daquelas pessoas. E é isso que nós estamos aqui, né? Para fazer isso. A diferença é o servir. Como que você está servindo? Eu sempre faço essa pergunta para mim e eu faço para as pessoas. Como que você está servindo na sua vida? Você serve com amor, você serve com arrogância, você serve reclamando, né? Esse servir, como que você está? Você quer servir, mas você quer prejudicar o outro, que é profissional como você? Como que você quer fazer isso? Né? Essa inclusão é importantíssima, né? A gente fazer esse trabalho conjunto, dividir o conhecimento, porque cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma dinâmica para desenvolver o seu trabalho. E como que é bacana, né? A gente unir essas questões do conhecimento de você, que é uma escritora, que é uma professora, você, Daniela, que já vem com essa experiência sua pública, que vem com a experiência também de professora. Como que é a gente também, essa troca que a gente faz? Que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu acho que o advogado, quando vai para a constelação, ele para de estar a serviço do cliente e passa a estar a serviço da vida. Sim. E aí fica mais leve para ele, mais né? leve, Muito mais leve. E aí você considera todas as partes. Sim. Né? Consegue olhar todo então, mundo. Então, isso é tudo. Muito lindo. E, na verdade, é isso, né? O que a gente está buscando na vida é isso, é entender que nós todos somos um, né? E que a nossa vida interfere na do outro, que interfere na do outro, que interfere na natureza, né? Tá tudo relacionado. E a gente quer viver nessa separatividade, né? Eu contra você, eu ganho, você perde. Então, é sair desse lugar, né? E se colocar mesmo num outro lugar, numa outra posição, com uma nova visão, onde todos merecem o melhor. Sim. Né? Um abrindo, né? Cedendo aqui. Então, é um novo olhar muito bacana e muito forte. Eu acho que vem nesse movimento de evolução, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, que a gente precisa crescer. Sim. Né? Sair desse lugar de tô lutando. Né? Não quero lutar, eu quero o quê? Eu quero caminhar junto. Lutar ou brigar, né? Eu sempre falo assim, não é luta, não é briga, né? Vamos olhar de outro jeito. Exato, né? Exato. E a gente quer que você conta aí um caso, assim, de constelação que você vivenciou, trazer alguma experiência, mais uma, né? Já contou, já contou vários casos aqui. Conta o caso mais sensacional para você. Vou falar assim de um caso judicial, tá? De um processo judicial, não foi cancelado, mas eu trabalhei com o meu cliente, ele permitiu, e ele disse assim, eu vou aceitar o seu desafio. Eu falei, ok. Porque quando ele chegou para mim, ele chegou com uma demanda, assim, um pouco... uma petição inicial, né, assim, muito agressiva, né, eu fiquei até assim, eu falei, gente, meu Deus, mas quem que é essa pessoa, né, ele mandou para mim, não sei o que, ele falou assim, olha, eu vou consultar a senhora, vou consultar uma outra advogada e vou consultar a senhora, ok, aí consultou outra advogada primeiro, e depois foi em mim, e chegou lá, ele virou para mim e falou assim, eu fui na outra advogada, ela falou que eu tô ferrado, que não sei o que, que eu não resolve, não vou perder mesmo, não sei o que. Eu olhei para ele, assim, fiquei olhando para ele, né, encarei para ele mesmo, assim, gente, mas essa pessoa não é quem tá aqui no papel escrito. E aí ele falando desse jeito comigo, e eu falei, vamos combinar uma coisa? Vamos deixar esse aqui, que eu imprimi, né, para ver a petição inicial, para ler, com detalhes para me grifar as questões. Eu falei, vamos largar isso aqui? Pus do lado, assim, eu quero que você fale de você. Eu falei, me fale de você. Quem é você? Eu não te conheço. Me conta de você desde que você me lembra aí da sua infância, não sei o quê.
Para que você quer saber disso? Eu falei, eu quero entender quem é você, porque você chegou na minha frente e eu tô vendo que você tá muito diferente do que tá escrito aqui. Ele contou a história toda dele, eu fui escrevendo e escrevi, gente. Como que isso é interessante para a pessoa que está do outro lado? A conexão que ela tem. Ela se sente vista, né? E aí eu escrevendo à mão, não sei o quê. Escrevi 4 folhas. Escrevi quando terminei. Pronto, sua defesa está pronta. Eu falei, quê? A senhora vai fazer isso aqui? Colocar isso na minha defesa? Eu falei, vou colocar isso na sua defesa. Vou extrair isso aqui e vou escrever. Dentro do direito, da forma técnica, eu vou contar quem é você aqui no processo. E assim eu fiz, gente. Eu mandei para ele o arquivo que eu tinha feito. Ele me ligou chorando, de emoção. Eu falei assim, olha, que coisa linda que a senhora fez. Eu nunca podia imaginar que a senhora pudesse fazer isso. Quer dizer, ele se sentiu valorizado por um profissional. Eu reconheci quem ele era. Se ele estava passando por um problema difícil naquele momento, é uma passagem que todos nós passamos. E eu tinha que analisar aquilo. E eu fiz essa defesa, nós fomos para uma audiência logo depois, que ele fez a defesa primeiro e depois para a audiência. E eu, nesse encontro, eu comentei com ele. E eu entendi que ele existia uma relação cortada com o pai. E a situação aqui era uma convivência com os filhos. E aí eu falei com ele assim, eu perguntei, falei do pai e tudo, e falei assim, você já pensou em procurar o seu pai? Ah, não sei o quê, né? Aquela coisa, não quero saber do meu pai, tá. E aí na audiência eu falei assim, eu vou aceitar o desafio da senhora. Eu falei, desafio? Qual desafio? Eu vou aceitar um negócio que você falou comigo, vou procurar meu pai. Aí eu falei assim, que bacana, você já se programou? Porque ele mora fora. Eu falei assim, mas se ele fechar a porta na minha cara? Você o procurou, né? Você vai sentir melhor com isso. Não foi nenhuma nem 2 vezes, mas não, já foi algumas vezes já. E olha que interessante. E aí, a partir daí, eu fiz um pedido de tutela no processo, para que ele pudesse, né, o juiz autorizar após a avaliação psicológica, né, o laudo, avaliação psicológica, né, que faz no processo, da criança, né, o estudo psicossocial. Depois que fizesse, e o laudo veio bem favorável a ele e a relação da menina, dos filhos, com ele. E aí, gente, foi muito interessante, porque o juiz imediatamente chegou o laudo, ele já deferiu a ele o direito à visita, ficar com a criança, com os filhos, não sei o quê, dias lá. Enfim, depois disso, gente, a advogada da outra parte me procurou para falar assim, qual é o acordo que o cliente da senhora quer? Porque à medida que ele ia encontrando com os filhos, ele fazia as fotos, eu fazia um álbum e apresentar para o juiz. Esse foi o relatório desse mês das visitas. Foi feito isso, desenvolveu aquilo, e o que o pai fazia com os filhos, né? Levava os filhos para cozinhar, levava os filhos para atividade ao ar livre, levava para fazer atividades em casa, escrever, desenhar, não sei o quê, brincar, assistir televisão, descansar. Então eu fui mostrando quem era aquele homem, quem é aquele pai. E aí veio essa surpresa. Ele não acreditou, ele mesmo não acreditou. E eu falei assim, por que você não está acreditando? Você não está acreditando no trabalho que a gente fez, de tudo que você demonstrou esse tempo todo? Eu falei assim, doutora, mas isso aí é assim, surreal, que não sei o que. Ele ficou tão emocionado. Gente, o acordo foi feito. Não precisou nem de audiência de julgamento e a sentença foi homologando esse acordo. Então, assim, vocês verem que como é o trabalhar. Eu valorizei a mãe, sim, importância da mãe, mas valorizei o pai também, da importância para aquele filho. Por mais que eles não se davam certo, os filhos tinham o direito ele tinha o direito a pertencer, e os filhos tinham o direito a conviver com aquele pai. E não davam certo como casal. Como casal. E não como pai exatamente, mãe. como pai e mãe. E eu falo que a relação é igual um chafariz, né? Quando ele se permitiu receber a energia do pai, ele deu conta, ele se nutriu para conseguir passar para os filhos. Sei, que interessante. O pai, ele e os filhos. Então ele se permitiu. E ele percebeu isso. E ele entendeu isso na vida dele, sabe? Então, assim, foi muito bacana. E um outro é só um caso que eu tive também rapidinho. Na verdade, é de um movimento que eu fiz com a minha cliente também, de uma partilha de um divórcio, que tinha os imóveis para partilhar, e tinha gente, aquele imóvel que ninguém, todos os dois, não, eu quero, também quero, não sei o que, então nós vamos dividir metade para cada um, mas os motivos da separação não permitiam que eles ficassem com uma comunhão no processo, né, de bem. E aí eu falei assim, então eu vou fazer, falei com o juiz assim, que eu vou até patentear o exercício, viu, professor, não pega meu exercício não. Aí eu falei com ela, né, falei assim, você vai lá no escritório que nós vamos fazer um jogo hoje lá. Jogo? Vai lá, vai bem disposta. Aí marquei o horário para ela foi, e eu escrevi nos papéis, em cada papel eu escrevi o nome do bem, o bem que era, né, dobramos todos, misturamos e comecei a falar assim, agora você vai tirando cada um aí e vai vendo o que você sente de cada coisa. Ela pegava, punha na mão, eu fazia o movimento com ela também, conectamos e tudo, fizemos uma meditação primeiro, e aí ela falou assim, isso aqui eu não tô sentindo nada. Falei, então põe pra cá.
E aí pegava outro. E esse? Ai, nossa, tô tão alegre com esse, põe pra cá. E assim fui. Quando chegou nesse imóvel, a gente não sabia que estava tudo fechado, ela pegou, gente, ela começou uma suadeira, um suor danado, e ela, nossa, tô suando, não sei o quê, e ela falou assim, nossa, eu também fiquei assim, muito incomodada com aquilo, eu falei assim, nossa, vamos ver o que é isso, ela foi, pegou, julgou o trem, nossa, não quero isso não, era o imóvel. Que todo mundo tava brigando. Ela brigando com o marido. Aí ela, naquele momento, porque ela não abria mão, o homem também não abria, e aí naquele momento eu falei assim, eita do céu, nossa, me liberei, que não sei o quê. Ela entendeu da importância. Por quê? O que ela queria fazer? Ele também. É uma pirraça, né, dos casais. Ninguém queria o imóvel, queria brigar. É uma afronta, né? Queria fazer aquilo ali, ia protelar para uma decisão. Então foi uma decisão assim. Depois terminamos com o resto, resolvemos a partilha nesse exercício. E que como foi interessante, porque aí a gente não adianta às vezes falar com a pessoa não vai entender, não vai ouvir, tá falando que você tá defendendo, não sei o quê, mas você vai assim, então tá, então vou colocar você para sentir, então Exato. Vamos fazer alguma coisa, né? O que você sente desse jeito? Então assim, esses movimentos a gente pode fazer, né? A gente faz com o cliente, não pode constelar em si a situação, mas esses movimentos, né, desses movimentos sistêmicos e tudo, a gente interessante. Eu já fiz uma vez também um divórcio que eu fui fazer, e aí eu coloquei para a mãe foi com a criança e eu pedi para a criança colocar. Aí ele colocou o pai virado para fora, a mãe para fora e ele no meio assim. Eu tô aqui no meio, tia, para poder brigar, para poder separar a briga do meu pai e da minha mãe. Nossa. A criança de 7 anos. E a mãe olhando para isso. Entendeu? E aí não tinha nada a ver o casal, né? Eles estavam, o cara estava muito ligado com a mãe dele, casado com a mãe, né? A gente sabe aquela dinâmica. A moça ainda estava apaixonada pelo pai que tinha morrido. O filho estava no meio e eles dois brigando. Então, assim, depois eu nem quis continuar, não fiz o processo, não. Eu falei, olha, infelizmente vocês têm que trabalhar mais, pensar mais. Eu atendi os dois, mas eu vi que não. Falei, vocês têm que pensar mais, resolver essas questões, que às vezes o divórcio não é a solução. Sim. Como eu também, às vezes, chega uma questão para me olhar e eu vejo que a questão não é isso aqui, divórcio. Olha, infelizmente eu não vou poder fazer para você, porque o divórcio não vai resolver o problema seu, né? Não é o divórcio que é a solução aqui no seu caso. E às vezes a mulher está lá envolvida com o pai envolvido assim, né? De uma forma, a mãe morreu, a mulher está lá cuidando do pai sem ele precisar, sem ele pedir. E aí vem, eu quero divorciar, não quero meu marido mais. E você tá falando aí, veio uma coisa que é muito legal. Esse olhar nosso do estar a serviço da vida, que chega ao ponto da gente recusar um cliente. Sim. Né? Chegar um cliente só pode se recusar, porque Sim. você sabe que é muito além ali. Além. Que o direito, né, as leis não vão solucionar. Ou que a gente não vai resolver aquilo que o cliente quer. Então, assim, a gente tem que chegar nesse nível, nessa capacidade de falar assim, não, infelizmente eu não vou poder te acompanhar, não vou poder te fazer, não vou poder te atender nessa sua demanda, né? Porque a gente vê ali, se a pessoa não estiver disposta, não estiver aberta, porque quando o cliente está disposto a olhar, gente, aí a coisa flui, vai embora. Mas quando ele já fala assim, não acredito nisso, não quero saber, não sei o quê, ok, tá tudo certo. Você não tem acesso. Não tem. Aí você vai para a justiça para quê? Você vai ser um instrumento na mão daquele cliente para você afrontar a outra parte, né? Que a gente vê muito disso, Sim. né? E uma última que eu tive uma audiência uma vez também, e o meu cliente, estava acompanhando o cliente, fomos para audiência de conciliação, e ele falou, doutor, eu queria tanto fazer um acordo e tudo, para acabar com isso, que não sei o quê, porque se não tiver a conciliação, nós vamos para fazer a defesa, não sei o quê, uma dissolução de sociedade de fato, enfim. Nós estávamos com a audiência encerrada, não deu acordo. E aí não sei o que é que eu falei, não lembro mais, só sei que a moça estava de trás e falou assim, doutor, eu posso conversar com o cliente da senhora? E eu falei assim, mãe, viveram tantos anos juntos, não sei o quê. Se ele quiser, não tem problema nenhum. Ele falou assim, eu posso? Foi claro. Aí o advogado, outra parte, não, se vocês forem, eu vou junto. Não tá certo isso não. Doutor, só vai deixar? Doutor, o problema é dos dois, não é nem meu, nem seu. Quem sabe eles vão resolver? Eles foram lá, o conciliador foi muito bom, muito bacana com a gente, consciente. Falou, vou dar 15 minutos para vocês. Aí deu 20 minutos, eles não tinham voltado. Aí eu tive que ir lá fora. Deu 20 minutos, vocês não voltaram ainda. Aí cheguei lá, os dois estavam chorando. Chorando. Choraram. E ele já tinha feito uma proposta de acordo e ela, quer dizer, faltava alguma coisa para eles conversarem daquela separação, que não estava naquele processo. Ela pedia coisas que ela já tinha recebido, que quando eles dissolveram, ele acertou, fez os pagamentos, vamos dividir aquilo, tinham acertado. Ela queria mais e não era o dinheiro.
Não era o dinheiro. Às vezes é um reconhecimento, Sim, às vezes é um pedido sim. de desculpa. Com né? certeza. Ou às vezes a própria eu te pessoa, vejo. eu te vejo. Eu te vejo. E aí foi Exato. interessante que quando eles voltaram, ele falou assim, o que vocês resolveram? O advogado falou com ela. Aí ela falou assim, eu tô pensando. Aí ele falou assim, olha, eu fiz a proposta assim, mudei pra isso, não sei o quê, meu cliente falou. E o advogado, nossa, mas isso é muito pouco, esse acordo é muito pouco. Aí ela olhou e falou assim, não é o dinheiro que vai fazer sentido pra mim. Ela falou na hora da audiência, eu vou aceitar. Fizemos. Aí ele falou assim, uai. Aí ele ficou assim, ai, doutora, o que você tem que ela tá falando aí? Porque na hora que eles saíram, a gente ficou conversando. Eu falei, olha, às vezes você tem uma demanda. E aí foi dando exemplos dos casos dele. E eu fui falando, por que você não olha isso? Eu falei assim, uai, só me deu uma boa ideia. E acabou que ele ficou interessado pelo negócio. Fizemos o acordo, gente, acabou agora de pagar, graças a Deus. E os dois voltaram a, pelo menos, olhar, são vizinhos. Oh, gente. Olha, que coisa linda. Entendeu? Gente, é É muito a razão do nosso emocionante. podcast. É razão. Histórias como essa, Razão. né? Que fez E a gente valorizar isso, esses resultados, porque são histórias lindas. Eu me emociono. Eu emociono quando eu vejo um caso desse, porque, querendo ou não, eu pude ajudar aquilo ali resolver de uma forma melhor, mais bacana, né? E assim, quando a gente faz, nossa, eu fico feliz com isso. Não, super e feliz. o quanto isso vai repercutir. Você está, né, falando de duas vidas que têm filhos, que vão para outras gerações. Sim. Então, é algo tão grandioso, né? Porque não fica ali. Não é só aquela relação. Isso reverbera num nível da vida. Da muito vida. maior. E né? esse caso, Dani, esse cliente que me procurou, ele também já tinha passado por outros advogados, mas quando eu fiz abordagem diferente para ele, eu falei assim, nossa, Rita, não conhecia as constelações, não conhecia nada, mas a forma que eu não falei em constelação com ele, a forma que eu abordei o caso. E aí, ele tinha uma outra relação também ele tinha uma relação cortada com o pai. E no dia da audiência, ele mostrou para mim e falou, olha aqui, doutora, o pai tinha mandado uma mensagem para ele. Gente. Vai dar tudo certo, Deus está com você. Nossa, arrepiei aqui, gente. Você acredita? Ele voltou a conviver com o pai, que ele falou que tinha anos que ele não tinha relação. E depois disso, gente, a vida dele Deu uma guinada. Deu uma guinada. Porque nós somos energia, né? Então, deu uma se guinada. mexe, Ele jogou manda a pedrinha na mensagem. água ali, que ele vai reverberando. Ele mandou mensagem para mim e falou assim, nossa, depois daquilo ali que a senhora me proporcionou, eu não fiz uma constelação, já conversamos, falamos um pouco, expliquei para ele esses movimentos, falei um pouquinho desse trabalho. Ele falou, E isso resolveu. engrandece todos, Nossa, né? todo. E você como advogada, né? O quanto que você fala assim, meu Deus, como eu pude ser útil, né? Como eu pude estar a serviço mesmo, né? É o que a Regiane falou no começo, é a gratidão, né? Como eu agradeço a Deus por me permitir fazer isso, né? Por estar nesse lugar, de poder estar nesses momentos. Às vezes eu vejo lá no fórum, em Contagem, por exemplo, a pessoa às vezes está com algum problema. Conversa com a Rita, vamos ver se ela está aí hoje. Aí vai lá atrás de mim, fulano está precisando de conversar com a senhora. Ou manda uma mensagem, a senhora vem no fórum hoje? E aí se coloca, né? O que a senhora acha, não sei o quê. Não tem nada com o processo, tem nada, mas é uma questão dela. Às vezes eu falo, não, e assim, poderia ajudar, entendeu? Então é muito legal. E vai muito se legal. tornando uma referência, né? Porque já que várias pessoas vão encontrando caminhos Isso. a partir de uma conversa, de uma abordagem, né? E trazer essa luz. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas têm o conflito e não sabem qual o caminho para solucionar, né? Não tem entendimento. E quando você traz uma possibilidade nova, porque, na verdade, quem é que quer judicializar, gente? Ninguém. É caro, é desgastante, é moroso, né? E parece que a judicialização, ela perpetua o conflito. Sim. Porque você fica vinculado numa relação litigiosa, onde você tá... Some, né? Exatamente. E quando você consegue uma outra forma para aquilo, é maravilhoso. Agora, hoje também, Dani, eu estou constelando processos.
Aí os colegas pedem, Rita, vou mandar um caso, um processo para você, pedir o cliente para te procurar, para constelar o processo dele. E como que é isso? Explica melhor pra gente. É bacana, porque aí a parte vai, né? A parte do processo que vai, né? Indicada pelo advogado, às vezes o advogado vai junto também, a gente faz o grupo, né? Faz o grupo que eu atendo, faço as constelações em grupo e individuais com bonecos. Quando a pessoa às vezes quer uma questão mais íntima, mas não quer se expor, né? Então a gente faz. Apesar de que eu faço as constelações ocultas. Eu só revelo se a pessoa permite no final. Para também não interferir. Uhum. Mas aí a pessoa vem, por exemplo, com um processo. Né? Vou te dar um exemplo, o processo de divórcio, por exemplo. Então, o processo de divórcio está assim, não sei o quê. Então a gente vai, coloca os representantes como elementos e vê como o movimento que vai dar naquilo. E você então, mesmo escolhe ou as partes? Não, a parte que escolhe. A parte, geralmente, só faço com uma parte. Tá. Aí a parte vai, quando geralmente os processos são mais litigiosos, né? O consensual, às vezes, quando tem algum ajuste, a gente consegue fazer um movimento simples. Mas um processo litigioso. Então, por exemplo, eu tive um caso lá que a mãe estava muito preocupada com o processo, como estava levando o caminho do processo. E a constelação trouxe a informação para ela que ela tranquilizou. Ela vivia assim, não estou dormindo, não sei o quê. E o que foi? Era um divórcio e tinha uma questão de guarda também, uma criança pequena e tudo, acho que é 1 ou 2, não sei. E aí o pai, né, o ex-marido, tava nem aí. E ela preocupada que ele ia tomar a guarda dela, que ele ia fazer aquilo. E ele tava lá, como diz, e eu falei assim, então ele era o seu ex-marido é uma pessoa, assim, gosta da vida, não sei o quê. Nunca preocupou com família, nunca preocupou com filho, mas ele tá lá, ele quer. E o representante falava mesmo, eu tô de boa aqui, tô de boa, como diz, tô pra vida. E foi um homem que representou também. E aí foi interessante, e ela viu, falou assim, nossa, Rita, você me tirou um peso. E depois o processo tá caminhando, o advogado falou assim, Rita, como que a coisa foi harmonizando, foi resolvendo? Foi eles mesmos resolvendo o caso. Deixa eu contar um caso meu rapidinho, porque eu acho sensacional constelar em processo. Eu constelei um inventário que tinha assim, anos, parece que aquele caso que o processo caiu atrás do arquivo do juiz. E aí é uma herança de uma família famosa aqui em Belo Horizonte e que os bens estavam todos parados. E aí na constelação, o que acontece? O inventariante, né, o decujus, né, o falecido, ele começou com a primeira esposa, ela que deu a ideia para formar a empresa, não vou nem falar o ramo, não, vocês podem chegar na pessoa. Ela que deu a força, veio dela. E aí depois ele casou com uma outra pessoa e aí a empresa deslanchou. Mas a força da empresa, quem criou, foi a primeira esposa. Gente, quando a gente incluiu a primeira esposa no processo, o juiz que estava de plantão deu a partilha. A pessoa me ligou assim com 15 dias, Regiane. O meu advogado me ligou. Saiu o inventário. Saiu a partilha. Olha que interessante. E era um juiz de férias, que estava cobrindo as férias. As férias do outro. E geralmente eles nunca querem, né? Assumir esse papel. Ela teve que me ligar, falou, eu tô em choque, porque o advogado acabou de ligar. E assim, tinha menos de um mês que a gente tinha constelado. Olha que bacana. Como é que é a inclusão, né? E é interessante, você falou menos de um mês, né? Porque às vezes as pessoas acham, né? Porque a constelação, às vezes, ela é muito imediata, né? Uhum. Mas ela pode também resolver, como ela pode resolver? Pode durar tempos também para ver um resultado, né? Até 2 anos que ela vai movimentando. Mas assim, o que a gente vê nesses movimentos que a gente faz é esse resultado quase que imediato mesmo. A pessoa já fala, Rita, você lembra? Não lembro não. Às vezes a pessoa quer que eu conte, não, às vezes é uma coisa ou outra. Esses casos que eu tô contando que me marcaram muito, né? Mas assim, detalhes, você me perguntou, detalhes às vezes a gente não lembra mais, que a gente como joga pro universo, né? E por exemplo, se uma pessoa, né, às vezes algum telespectador, né, da gente tiver que está nos assistindo e falar, gente, talvez eu possa usar a constelação no meu processo. Uhum. Qual seria um caminho para essa pessoa? O que ela precisa fazer para que ela também possa ter essa instância de solução de conflito? Se não conseguir via judicial, né, que o processo vá pelas vias judiciais, né, no Sejusc, ele pode procurar um profissional, né, que tenha conhecimento e tudo nessa área para poder olhar essa questão, qual é a dinâmica que está por trás daquele processo. Procurar um constelador mesmo. Aí ele faria ele mesmo para
trabalhá-lo dentro da questão. Da questão. Ele pode conversar com o advogado dele e falar assim, olha, eu fiquei sabendo que isso pode ajudar, se o advogado aceitar ou não, né? Fala assim, mas eu gostaria de fazer. Ele pode, por ele mesmo fazer. Agora, se o advogado fala, ok, o advogado pode também participar, né? Para poder entender um pouco aquele advogado que não conhece, ou o advogado procurar saber o que, né? Como que é essa dinâmica e tudo, mas a parte pode sim procurar ele sozinho para fazer. Ou se quiser, por exemplo, se tiver os dois, né? Vamos procurar nós dois, quem sabe a gente pode resolver alguma questão, né? As duas partes, pode também. A vantagem, às vezes, de buscar o Sejusc, né? É que as duas partes são convidadas, né? São convidadas. Assim. Que às vezes não tem nem o diálogo, né? Então, ali você tem um mediador que fala, vamos. Mas se por acaso não... Aí seria o advogado da pessoa que teria que fazer esse pedido? Para o Sejusc, sim. O advogado fazer o pedido para o juiz de uma das partes fazer. Eles não gostam muito de fazer de uma parte só, mas eu acho que mesmo, eu já disse isso, eu acho que mesmo um fazendo já ajuda, já colabora, sim. Sabe? Ele, pelo menos, ele já estando no lugar dele, a energia já libera dele, ele, né? Já começa as coisas fluírem com mais facilidade. Sabe? Muito bacana. Nossa, Rita, quanta coisa maravilhosa. A gente vai ficar o dia inteiro aqui conversando, tem muito assunto. Então a gente quer te agradecer, Rita. Que assim, dá até dó de terminar. A gente quer te agradecer a sua disponibilidade de vir contribuir para esse movimento das constelações que a gente defende com tanto amor, né? Quem conhece acaba virando um defensor, né? E a gente quer que você deixe o seu recado final como advogada consteladora e pode deixar o contato também para quem quiser. Tá, eu que agradeço, né, a oportunidade de ser convidada a participar. É muito bacana a gente ter essa oportunidade de falar do que a gente faz, desse trabalho que é maravilhoso, né? Quando as pessoas vêm conversar, falam, nossa, Rita, a gente sente nos seus olhos, é muito amor quando você fala, é muita emoção. É exatamente isso que eu sinto, né? Então, você se encontrou, me encontrei, né? Encontrei de uma forma... assim, às vezes até um pouco mais difícil, porque a gente vai trabalhando os interiores da gente, né? O nosso vai nos curando, né? Como se diz, mas assim, é libertador, né? Então, quando a gente consegue, olha, eu passei por isso, você também pode ter a oportunidade de passar, né? Então, como é tão bacana isso, e resolver o problema seu pessoal, a gente está falando de judiciário, né? Mas quantas questões que nós estamos vivendo na sociedade que também podem ser olhadas através da constelação. Pessoas adoecidas, com dores aí que não sabe qual é o motivo, né? Pessoas que estão num trabalho que está infeliz, que não se realiza de alguma forma, e como a constelação pode nos auxiliar. Então, assim, agradecer imensamente essa oportunidade, essa atenção, o carinho de vocês, né? De estar aqui disponibilizando, né? Para mim poder ouvir, para a gente fazer esse bate-papo, né? No Pode Crer, né? Isso, muito bom. E aí eu quero falar, minha rede social é o @Rita Diniz Advocacia, que é o meu Instagram. Então pode olhar lá algumas coisas e tudo. A gente sempre faz né, divulga os trabalhos que são feitos, né? Eu não sou muito de rede social, mas assim, dentro do possível eu tenho melhorado um pouco o trabalho. Então, se alguém quiser te encontrar na sua rede social. Pode ser. Rita Diniz Advogada. Advocacia. E meu telefone, depois, se quiserem, pode divulgar também. Tá bom? Muito bom. Muito grata, Rita. Foi maravilhoso. Ai, que bom. A gente espera, né, de repente, ter outras oportunidades para a gente estar junto. Estou às ordens. Muito obrigada. Gratidão. Muito bom, muito bom.